Se alguém dissesse que a forma como a imensa maioria das escolas avalia o aprendizado hoje foi inspirada na mesma ciência usada para guiar mísseis de longa distância, ia dar para acreditar? Olha, é o tipo de coisa que parece teoria da conspiração, né? Pois é, parece, mas não é. O professor moderno, de certa forma, ele foi transformado num engenheiro balístico. E a sala de aula virou meio que um centro de controle de rotas. Uhum. E é uma imagem que dá um susto num primeiro momento, mas que, nossa, faz um sentido assustador quando a gente começa a descascar a teoria pedagógica moderna. E esse é o nosso alvo hoje. Exato. A gente vai fazer um mergulho profundo num material que é simplesmente fascinante. É o texto Aula 16, da professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira. Que é a espinha dorsal da disciplina de prática de ensino 3, né, focada em métodos e técnicas de avaliações. Isso. E a nossa missão aqui é muito clara. Primeiro, a gente vai destrinchar e dominar um conceito que é chamado de avaliação para recuperação. E logo em seguida a gente vai colocar uma lupa implacável nas críticas contundentes que esse mesmo modelo recebe da própria academia. Porque tem muita crítica, viu? Tem demais. E o pulo do gato dessa nossa discussão é que a gente não vai ficar só flutuando naquelas nuvens de teoria abstrata, sabe? Trazer para o chão da sala de aula. Exatamente. Nós vamos ancorar tudo isso num cenário real, na trajetória do Alexandro, que é um estudante de licenciatura em matemática lá do consórcio CEDERJ com a UF. Nossa, isso é perfeito. Porque a gente pega as ideias dos filósofos e testa como elas sobrevivem na prática, né? No dia a dia de um futuro professor tentando ensinar, sei lá, frações e equações para uma turma de verdade. E matemática sempre foi aquele grande terror das avaliações tradicionais. Todo mundo tem uma história de trauma, né? Nossa, com certeza. Mas voltando para aquela sua analogia inicial dos mísseis, que eu achei fantástica. A grande surpresa do texto da professora Heloísa é que a gente é jogado direto no mundo da cibernética. Cibernética na escola? Soa até estranho. Soa muito. Mas para entender isso, a gente precisa olhar para a raiz da palavra. O autor Abagiano aponta que vem do grego antigo, kybernetik. Que significa o que exatamente? Significava originalmente a arte do piloto, ou a arte de governar. Entendi. Aquele cara que segura o leme do navio, olha o vento e vai corrigindo a rota. Isso, perfeito. Só que, e aqui a coisa muda de figura com o passar dos séculos. E principalmente ali no pós-Segunda Guerra, essa arte do piloto migrou para o mundo das máquinas. Ah, claro. A cibernética passou a ser o estudo dos sistemas de controle, sabe? De calculadoras a sistemas de orientação de mísseis. E o objetivo é sempre o mesmo, né? O sistema emite uma mensagem, monitora o ambiente, acha um desvio e já aplica uma correção na hora para não errar o alvo. Exatamente. A correção é imediata. Mas peraí, entendi o conceito mecânico. Mas como é que isso invade uma escola? Porque, cara, tratar uma criança aprendendo a somar, tipo um projétil militar, é no mínimo problemático. É muito problemático. E é aí que entra uma denúncia pesada dos teóricos Boniol e Vial. Eles explicam que, quando pegaram essa lógica cibernética e jogaram para dentro da avaliação escolar, criou-se uma supervalorização da técnica. Tipo, o professor deixa de ser aquele jardineiro que cultiva o saber e vira um técnico apertando o botão. Exato. O objetivo vira gerir e dominar o outro, com O maiúsculo mesmo. A avaliação passa a ser só um mecanismo de retroalimentação. O radar do míssil. Isso, o professor lança o conteúdo, a prova é o radar para ver se o aluno desviou. Se desviou, aplica a força corretiva. Nossa, e isso se conecta direitinho com o que o texto chama de paradigma objetivista, né? E com a tal da pedagogia do sucesso. Total. Mas olha, vamos desembolar isso para quem nos ouve e não achar que a gente está lendo um dicionário de pedagogia. O paradigma objetivista ganha força porque a nossa sociedade, ali pós-revolução industrial, ela precisava de padronização, certo? Com certeza. Fábricas precisam de operários que não desviem da regra. E aí a escola virou essa linha de montagem. A pedagogia do sucesso é tipo um algoritmo de rede social de hoje. Ela só liga para o resultado final. O que importa é bater a meta, passar de ano, custe o que custar. Ninguém liga se a mente do aluno floresceu.
né? Importa é marcar o X na alternativa certa. Sim. E na aula de matemática do Alexandro, por exemplo, isso ficaria bem claro. O professor passa a fórmula de Bhaskara. E o aluno não faz a menor ideia do porquê aquilo funciona ou onde se usa isso no mundo real. Nenhuma ideia. Mas se ele decora, aplica ali como um robozinho na prova e acha x igual a 2, pronto, a luz verde acende, o míssil atingiu o alvo. Sucesso. O raciocínio dele é completamente ignorado nesse processo. É só o resultado. Mas aí eu te pergunto, mísseis humanos saem da rota o tempo todo, né? A mente humana é caótica, tem ruído, é criativa. O que acontece quando a criança não chega no x igual a 2? Aí a gente entra no segundo grande bloco da nossa discussão, o conceito do erro. Porque se o ensino é esse lançamento balístico, como é que essa avaliação para recuperação lida quando a coisa der errado? Pois é, o que eles fazem. Essa avaliação para recuperação, ela tenta sofisticar o controle. Ela usa provas diagnósticas rápidas, sabe? Para tentar flagrar o erro no exato instante em que ele acontece. Ah, então não espera o fim do ano para dar a bomba no aluno. Não, a ideia é fazer pequenas correções de rota todo dia. Mas para isso funcionar na teoria, eles precisaram tentar reabilitar a imagem do erro. Olha, falar em reabilitação do erro é lindo na teoria, mas na prática quem está ouvindo sabe. Errar na prova de matemática mancha o boletim de vermelho, gera castigo. Como que essa poesia sobrevive à brutalidade da nota escolar? Essa é a grande tensão, porque historicamente, naquela avaliação só classificatória, errar era prova de que você não era inteligente, era motivo de palmatória no passado. Chapéu de burro no canto da sala. Ampaio e Esteban, que tem uma base lá em Vygotsky, para argumentar que o erro é só o movimento do sujeito aprendendo. Ah, então o erro não é um pecado. Ele é um rastro, uma pista de como o cérebro daquela pessoa está processando a informação. Perfeito. A própria Esteban alerta que olhar para o erro de um jeito punitivo cega o professor. E o Lucchesi vai além. Ele diz que o erro é uma fonte de virtude. Fonte de virtude? Essa é forte. Sim, é o ponto de partida ideal. É analisando o erro que o professor senta, reorienta, e o aluno tem aquele estalo, tipo, agora eu entendi a lógica. Tá, para a gente visualizar bem, vamos pegar o exemplo prático que a professora Heloísa coloca no texto. Uma criança pequena aprendendo a conta de somar. Ela conhece o sinal de mais, sabe juntar as coisas. Mas na hora de arenar a conta no papel, ela arma da direita para a esquerda. Ela empilha os números ignorando o que é a dezena ou o que é a centena. Um clássico. Para a pedagogia do sucesso, é zero, refaz tudo. Para a avaliação, para a recuperação, o professor tenta diagnosticar. Mas aqui, eu tenho que levantar uma bandeira vermelha gigante. Opa, levanta aí, qual é o ponto? Diagnosticar o porquê dessa criança armar a conta invertida não é um processo absurdamente complexo. Sim, muito. Porque pode não ser só uma dificuldade matemática. Pode ser dislexia, ansiedade, uma questão espacial da criança ou até problemas sociais de casa. A gente não está reduzindo a mente humana a um software com um bug que precisa de um patch de correção rápida? Nossa, sua crítica foi cirúrgica agora. E a literatura faz eco exatamente nisso. A professora Heloísa cita a pesquisadora Pato para lembrar que o erro escolar é multifacetado. Tem psicologia, psicanálise, condições sociais pesadas aí no meio. É um emaranhado que vai muito além de esquecer onde vai a vírgula. E aí, a cibernética se importa com essa psicologia toda? Nem um pouco. E aí que a coisa fica fria. A complexidade humana vira só ruído irrelevante para eles. O autor Cardinetti descreve isso de um jeito que chega a ser brutal. Ele fala que a avaliação vira um controle de qualidade de produção industrial. Espera aí. Controle de qualidade, de chão de fábrica, em cima de alunos? Exatamente isso. Pensa bem, se uma peça de metal sai com defeito na esteira, a fábrica não manda a peça para terapia, né? Não, ela volta para a etapa anterior para levar uma martelada e consertar. É assim que o modelo cibernético enxerga o aluno na sala de aula. Cara, isso me dá calafrios, porque numa planilha do Excel falar em controle de qualidade parece sinal de escola de excelência, mas tratar desenvolvimento cognitivo igual lata de ervilha na esteira,
Isso nos empurra direto para as pedradas que esse modelo recebe. E as pedradas não são poucas. O texto diz que as críticas do Boniel e do Vial são cáusticas. Eles falam que isso é uma regulação cibernética implacável, um controle da conformidade. Controle da conformidade. O objetivo real não é fazer o aluno pensar por conta própria, mas garantir que ele se conforme com o que o sistema quer. É de novo a questão do algoritmo que a gente falou. Vamos voltar para o Alexandro na aula de matemática. Imagina que um aluno dele não usa a fórmula ensinada no quadro. Uhum. Em vez disso, o garoto inventa um caminho lógico totalmente novo, intuitivo, e chega na resposta certa. Isso seria genial. Seria. Mas nesse controle da conformidade, esse traço de criatividade vira uma ameaça, um bug no sistema. O sistema quer apagar isso porque fugiu do manual. Nossa, você capturou a essência do problema. Porque sobre aquele verniz bonitinho de vou te ajudar a recuperar a nota, o avaliador vira o dono do destino do outro. Que expressão pesada. Muito. O professor coleta os dados, interpreta sozinho e decide o que é conformidade e o que é defeito. Isso escorrega para o autoritarismo muito fácil. A sala de aula vira uma ditadura dos números, né? Exato. Os teóricos Arduino e Berger metem o dedo nessa ferida. Eles dizem que essa regulação é uma versão polida dos mesmos controles policiais e hierárquicos que a gente tem na sociedade. E vamos tirar isso da escola um minuto para quem está ouvindo se reconhecer nisso. No mercado de trabalho corporativo, essa regulação cibernética é o pão nosso de cada dia, sabe? Com certeza. Aquelas avaliações de desempenho. Sim, as famosas métricas. O funcionário é o míssil, a meta é o alvo. Se ele desvia, o RH aplica a avaliação para recuperação. Só que na empresa eles dão um nome gourmet, tipo Plano de Desenvolvimento Individual. O famoso PDI. Mas a lógica é rigorosamente a mesma. É conformidade industrial maquiada de desenvolvimento humano. E sabe quem estudou isso a fundo? O pesquisador Gama. Ele analisou os discursos da tal avaliação formativa, que é um nome chique que dão hoje. Ele viu que é um discurso super conservador e tecnocrático. A escola é engolida pela obsessão do mercado por bater meta. Mas e o professor nessa história? Porque se ele é só quem aperta o botão da esteira, a autonomia dele também foi para o espaço, né? Bingo! O Gama aponta que currículo e avaliação vêm de cima para baixo, tipo o pacote fechado. O conhecimento vira uma coisa divina, inquestionável, o aluno só tem que engolir a pílula da conformidade e calar a boca. Uau! Olha, a gente desceu até o fundo do poço do pessimismo educacional aqui, hein? Falamos de míssil, fábrica, controle policial, perda de autonomia. Foi pesado. Foi. Mas a grande pergunta é como é que a gente resgata o lado humano disso? Pra gente não terminar o programa achando que toda escola é uma fábrica cinzenta. E para responder, a gente precisa olhar para a vivência do Alexandro, o estudante do CEDERJ. Isso, porque é na trincheira da sala de aula que a gente muda as coisas. A reflexão do Alexandro dá uma rota de fuga brilhante para a gente sair desse labirinto. Qual é a saída? A visão prática é assim, o modelo tem falhas bizarras, sim, mas se o professor conseguir filtrar e jogar fora esse lado autoritário e mercadológico, sobra um ouro puro ali no meio da teoria. O ouro é a tal reabilitação do erro que você comentou lá atrás. Exatamente. A virtude do erro que o Lucchesi defende. A avaliação para recuperação, se você tirar o ranço policial dela, permite que o professor mude a própria postura. Dá para ver a aplicação disso certinho. Imagina o Alexandro na sala. O aluno erra a conta, arma tudo invertido. Na lógica da fábrica, ele toma um X vermelho e 50 contas de castigo. O padrão. Mas o professor que resgatou esse ouro da teoria, ele não faz isso. Ele senta do lado da criança, sem condenar, e investiga. Ele pergunta tipo, como você pensou para organizar esses números assim? O erro vira diálogo. E o impacto psicológico disso é gigantesco. O Alexandro percebeu na prática que tratar o erro de verdade como uma etapa e não como um crime eleva o moral do estudante de um jeito absurdo. A criança para de ter medo, né? Isso. O medo paralisa. Quando o aluno vê que o professor não é um policial caçando defeito, mas um parceiro de investigação matemática, ele deixa de se sentir incapaz. Nossa, eleva muito a dignidade de quem está aprendendo.
E a gente sabe que a matemática sempre foi usada como ferramenta de exclusão, né? Ah, você não tem cabeça para exatas, eles dizem. E aí perdem talentos incríveis. Pois é. Quando o professor usa a avaliação para entender o raciocínio com empatia, a aprendizagem decola. O aluno arrisca, tenta soluções novas, sem aquele pavor da caneta vermelha. É a grande diferença entre governar a máquina e cultivar o ser humano, sabe? Perfeito. E acho que isso nos traz para o balanço final perfeito da missão de hoje. O texto da professora Heloísa, junto com a realidade do Alexandro, deixa um recado bem claro para nós. A meta final precisa ser acabar com o divórcio entre ensino e avaliação. Essa imagem do divórcio é fantástica. É muito real, porque por décadas eles viveram em casas separadas. O ensino passava meses construindo uma casa de tijolinhos. Aí no fim do bimestre chegava a avaliação com uma marreta, quebrava tudo, media os escombros e dava uma nota para o estrago. Nossa, que imagem forte. E tão verdadeira. Eles não podem ser inimigos. Eles precisam ser engrenagens simultâneas de um único processo de descoberta. Exato. O ensino não acaba para a avaliação começar. A avaliação é só uma lente de aumento que a gente usa em tempo real. E antes da gente fechar, eu queria deixar uma provocação para todo mundo que está acompanhando a gente. Manda ver. A gente vive mergulhado nessa cultura de sucesso a qualquer custo, né? Mas e se a gente parasse de encarar as avaliações que sofremos, seja a prova da escola, o feedback do chefe, ou até nossa autocobrança diária como carimbos frios de conformidade industrial? Se a gente começasse a ver os nossos tropeços não como defeito de fábrica, mas como bússolas valiosas que mostram a direção certa, como isso aliviaria o peso da nossa vida? Uau! É uma mudança de lente que transforma absolutamente tudo. E para quem está na linha de frente da educação, o recado não poderia ser mais claro. Disciplina pedagógica não é perfumaria, é a essência do professor que faz a diferença. Aprender, refletir, compartilhar, pois quem ensina aprende 2 vezes. Inspire, inspire-se.